Oi, pessoal, voltamos com mais um Viver Bem. E o tema de hoje é de extrema importância: como identificar problemas de visão em crianças. Os olhos são a janela do mundo para os nossos pequenos e estar atento à saúde ocular é fundamental para o desenvolvimento. Falaremos neste vídeo sobre sintomas e sinais de atenção que devemos observar na visão dos nossos pequenos. E para nos ajudar com essa lista, estamos aqui no consultório da doutora Islane Versosa, que é médica oftalmologista da Unimed Fortaleza. Doutora, muito obrigada por nos receber em seu consultório. Eu é que agradeço o convite e estou aqui a postos para responder as perguntas. Doutora, então, para começar, fala para a gente quais são os sintomas que o bebê pode apresentar no caso de problemas de visão. Bom, o bebê, primeiro, ele tem que ser submetido ao teste do olhinho. O teste do olhinho, ele deve ser feito ainda na alta da maternidade e, se não possível, nos primeiros 30 dias de vida, para detectar alterações precoces que possam levar a um dano quase que permanente da visão. Como, por exemplo, a criança nascer com catarata congênita ou já nascer com retinoblastoma. E às vezes com glaucoma. Então tem que ser muito bem visto. Mas, gente, repetir o teste do olhinho é fundamental. Em todas as consultas. E a criança também pode apresentar quais outros sintomas? Uma criança pode se esbarrar com muita frequência, pode não localizar um objeto à frente e ir tateando, ela pode fechar um olho no sol, ela pode piscar com muita frequência, e pode não demonstrar interesse em qualquer atividade que requer visão. Então, essas crianças devem ficar, os pais, os professores e os pediatras ficar atentos a encaminhar para uma consulta oftalmológica completa. Doutora, e já que falamos sobre sinais de alertas em bebês considerados de 0 a 2 anos, em crianças maiores, quais são esses alertas? Em crianças maiores, os sinais são a criança não enxergar bem para longe, ou seja, ela tenta se aproximar demais dos objetos, ela coça os olhos com muita frequência, ela fica às vezes muito apática. Tem criança que fica quieta demais. E ela pode estar ficando quieta porque ela não está vendo. Ela pode ter o olhinho e começar a ficar torto. Aí quando o olhinho começa a ficar torto, ela começa a fechar o olhinho para não ver duas imagens. E a criança que lacrimeja com frequência, que tem dor de cabeça. Então são sinais de alerta que pode ter algum problema de visão. E sobre esses problemas de visão, doutora, quais são eles? Os principais problemas de visão em criança são erros refracionais. Que é isso? A criança precisa de grau, precisa de óculos. E às vezes passa desapercebido. Às vezes a criança tem astigmatismo, tem miopia, tem hipermetropia. Isso afeta em torno de 20% das crianças. Se a gente considerar que nascem 142 mil crianças por ano, então façam os cálculos. Outra coisa muito comum em criança é ambliopia, olhinho preguiçoso. E por que esse olhinho ficou preguiçoso? Porque faltou o estímulo adequado para levar todo o estímulo ao cérebro. E a maior causa é erro refracional não corrigido, ou seja, a criança não usou o óculos na forma adequada e no tempo adequado, e tem que usar tampão no olho bom. E às vezes a criança também tem altos graus de miopia. A miopia está cada vez mais prevalente. Hoje tem tratamento diferenciado para cada caso e é muito importante você que está aí escutando saber disso. Então, é importante procurar uma consulta. Outra coisa muito importante, gente, é o olhinho torto, viu? Não deixem seu filho com o olho torto. Além de causar um problema estético importante na vida dele, na socialização, causa um problema ao nível do sistema nervoso central. A criança perde a função visual quando não trata esse olhinho torto em tempo oportuno. E existe algum grupo de crianças que deve ser acompanhado mais de perto? Existem vários grupos, mas eu vou destacar aqui uns três. Crianças que têm diagnóstico também de autismo ou diagnóstico de TDAH, muitas vezes essas crianças podem ter o seu processo amenizado com uma boa função visual. E é muito interessante fazer o diagnóstico diferencial. Crianças que têm ambliopia têm que ser acompanhadas a cada 3 meses.
Eu não falei aqui de crianças com catarata, que eu pego em média de 3 a 4 por semana. Essas crianças a gente tem que ver pelo menos a cada 4 meses, porque o desenvolvimento visual delas é diferente. E as crianças com glaucoma congênito, que é mais raro, mas deve ser acompanhada a cada 2 meses. Então, são um grupo de crianças que a gente tem que ter uma atenção super especial. Doutora, a senhora citou agora e eu gostaria de lhe perguntar até para esclarecer o que é ambliopia. Ambliopia, também chamada de olhinho preguiçoso, é quando há um déficit ao nível do sistema nervoso central, porque a criança não levou a informação do olho com nível adequado ao cérebro. O que é que o cérebro faz? Ele anula a função visual ao nível do córtex. Por quê? Porque o cérebro não quer, ele não foi feito para ver nada borrado. Então, se aquela informação vai borrada todo o tempo para o cérebro, ele bloqueia essa via. Então, essa via óptica. Então, isso é muito importante. Então, se a criança tem uma anisometropia, ou seja, um grau muito grande no olho, e o outro vê normal, ela passa desapercebida. Mas aquele olho perdeu a função. Se ela tem uma catarata que passou desapercebida, aquele olho não levou a imagem, ele vai perder a função. Então, a ambliopia, quando ela não é tratada de forma precoce, esse ser humano, que é uma criança, hoje vai ser um adulto, vai perder a visão para sempre. Nossa, importantíssimo, doutora. Isso é muito importante e grave. Já falamos aqui sobre os sintomas, né, que a gente tem que permanecer na consulta com o oftalmologista, mas no caso de não existirem sintomas, doutora, com que frequência essa criança deve consultar um oftalmologista? De 0 a 2 anos, a mãe deve levar a uma consulta oftalmológica completa, incluindo exame de mapeamento de retina. E o teste do olhinho, gente, quero reforçar, ele deve ser feito em todas as consultas pediátricas e repetido em qualquer uma dúvida com o médico oftalmologista. Isso pode evitar uma cegueira precoce, porque a gente pode detectar uma catarata, pode detectar um retinoblastoma, que é super importante, esse sinal de alerta do exame do teste do olhinho para a identificação precoce do retinoblastoma. E de 3 a 5 anos, 6 anos, essa criança também deve, pelo menos uma vez, ao oftalmologista para medir a acuidade visual, ver se tem erro de refração e ambliopia. E falando em retinoblastoma, aqui no link nós temos um material completo para você saber tudo sobre o assunto e também sobre as doenças que afetam bebês e crianças. É, doutora, muito importante essa frequência da consulta ao oftalmologista. E existem alguns hábitos que as famílias podem adotar para ajudar as crianças a prevenir doenças? Sim, essa é uma boa pergunta. Evitar o uso de telas é super importante. De 0 a 2 anos é zero tela. As mães devem ser orientadas a sair com brinquedos, brinquedos comuns que as crianças usam. Enquanto elas estão jantando ou saindo, elas podem estar usando isso para as crianças se distraírem. Outra coisa muito importante é as crianças também brincarem ao ar livre. O sol, ele é muito importante para evitar a progressão da miopia. Existem vários estudos sobre isso. Então, a criança deve ir para a praia, deve ir para um parque, deve brincar ao ar livre. Lembrar que brincar é super importante para todo o desenvolvimento global da criança. E outra coisa muito importante é evitar que as crianças abram os olhinhos embaixo da piscina. Dá a dica, pode mergulhar, mas fecha o olhinho, porque ficam muito irritados e podem induzir a outras doenças. Coçar os olhos também demais é proibido, porque pode dar ceratocone. Quem coça demais é aquela coceira que você vê que a criança fica demais. Dá lava o rosto dela, leva ao médico, pode ser um sinal de alergia grave e essa criança pode evoluir com ceratocone. Então, evitar o uso de tela, brincar ao ar livre, evitar coçar demais e evitar abrir os olhos na piscina. Outra coisa muito legal é comida saudável, né? Comidinhas coloridas, verde, amarelo, branco, são comidas saudáveis para a proteção do olho.
Excelente, doutora. Nos casos de resultado da refração, os adultos conseguem ajudar o profissional dizendo se aquela lente melhorou ou piorou a visão. E nas crianças, como o profissional consegue saber? Olha, geralmente o profissional consegue saber por quando ele utiliza de tecnologia adequada e tem o conhecimento especializado em que prescrição será realizada para aquele caso de acordo com a faixa etária. A gente segue uma tabela e segue um conhecimento baseado sobre a acomodação da criança e sobre o crescimento do olho. Então é uma coisa bem importante e complexa. Realmente a fração em criança é um desafio e a gente precisa realmente de bastante conhecimento para fazer isso. Doutora, muitíssimo obrigada pela nossa conversa. Foi esclarecedora e acredito que muitos pais hoje estão agradecendo em casa. Obrigada. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui transmitindo um pouco do meu conhecimento e espero realmente ter contribuído de forma bem eficiente. E se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E não esqueça de marcar a sua consulta com um dos nossos profissionais da Unimed Fortaleza.